a gente ficou terrível. Rapaz, gente, eu tenho uma equipe muito pesada de oração. Ó, aí, ó, tem gente que tá às 11, eu tô nesse mesmo sentimento, assim, ó, de... Gente, a conferência, depois eu vou postar aqui. O nosso site tava em manutenção, tá? Eu vou postar nos meus stories o link da conferência. Lembrando que a conferência é mais retiro, então você vai dormir, você vai comer e você vai ter o acesso aos 3 dias de conferência com 2 dias de louvorzão. E lá vai ter programação de dia e de noite conosco, certo? Vai ser tremendo, tremendo. Gente, ontem eu fiz o alinhamento com o apóstolo Robson. Não, gente, eu tô com medo de juntar eu, aquele homem, o pastor Leandro. Não. É só rajada de fogo, assim, ó. Que homem incrível. Amém? Ele vai vir fazer live comigo, sem ser nessa semana, na outra. E eu vou pedir pra ele já fazer uma oração de transferência pra vocês, online. Vocês querem? Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Nani. Deixa eu colocar aqui. Nani, eu vou colocar a global como... Ai, por que eu não tô conseguindo fixar? Ah, pronto. Nani, eu coloquei a global como moderadora. Ou é a Ed, eu não sei quem tá aí. Deixa eu ver. Nani, você tá pelo da global ou pelo seu? Fala só comigo aí, fazendo favor. Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Gente, amanhã a nossa oração vai ter que ser tremenda. É a Nani, tá, beleza. Ó, amanhã, escuta só, como que funciona a oração da madrugada? 2h20 eu abro o grupo. Eu acordo 2h20 todos os dias. 2h20 eu acordo, eu abro o grupo, levanto, me organizo, me arrumo, abro o computador, organizo as coisas, né? Faço o meu mate. 2h45 a gente envia o link. Só que a partir de agora, 2h50, um líder meu vai assumir. Vai orar, oração de guerra 20 minutos. Depois outro vai tomar 20 minutos. E eu vou continuar até a hora que o Senhor mandar eu continuar. Certo? E o cão que lute agora. Porque agora nós, de fato, tomamos o horário das 3. É nosso. É do Senhor dos Exércitos. Não é mais. Tá? De Satanás. Não é mais. O diabo, ele já conseguiu executar macumba nesse horário, mas a partir do momento que nós nos apoderamos do horário das 3 da manhã sobre as regiões celestiais do Brasil, tá, queridos? Porque eu sei que o Senhor nos deu sobre o Brasil, tá? Das nações, eu acredito que seja daqui a um tempo, mas do Brasil o Senhor nos deu. É nosso. E o que depender de mim, haverá sentinelas todos os dias. 3 horas da manhã. Certo? Para entrar na nossa sala de oração, é só fazer parte do grupo, gente. Gente, os cultos é pelo grupo. Hoje o culto, para você assistir o culto, você tem que estar lá no grupo. Certo? Porque o link chega lá. A gente não põe link em todo lugar. Ok? Certo? Vamos. Gente... Nunca foi dele. Gente, o pior é o seguinte, é que os feiticeiros sempre fizeram macumba, obra de feitiçaria. E é muito difícil. O cristão sempre teve muita dificuldade de acordar às 3 horas da manhã. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Sempre. Sempre tiveram dificuldade. Só que o Senhor, ele, como a gente tá num peso, né? Mais de 1000 pessoas todos os dias orando às 3 horas da manhã, nós tomamos. Nós reivindicamos, certo? Então, a partir de agora, vocês se preparem, porque grande é o despojo que tá chegando aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, agora, esse povo, essa live. Eu te apresento o horário das 4h21 da manhã. Pai, eu apresento tudo que nós temos feito e gerado nas regiões celestiais. Quero declarar, Pai, que hoje, Senhor Deus, o Senhor nos justificou. E que hoje, Pai, nós tomamos
Nós tomamos posse, Senhor Deus, de uma unção ainda mais violenta nas regiões celestiais para guerrear. Senhor Deus, em nome e na autoridade de Jesus, eu consagro essa sexta-feira ao Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, que hoje, quando entrarmos no Shabat, ao pôr do sol, o Senhor traz o renovo da Tua presença, restabelece, Pai, a força dos nossos ossos, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Quero apresentar, Senhor Deus, cada vida que está aqui. Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele é o dono dessa live, como Ele é o pastor presidente da Global Fire. E eu declaro, Senhor Deus, que toda honra, toda glória, poder, exaltação é dado ao Senhor dos Exércitos. Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que o Espírito Santo agora começa a invadir este ambiente. Invadir, Senhor Deus, essa live. Em nome de Jesus, nós reivindicamos agora a Tua glória, o peso, Senhor Deus, do fragmento, Senhor Deus, da Tua unção agora sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Bora lá, queridos. Vamos ler agora. E para quem é novato por aqui, nós já estamos terminando de ler a Bíblia, tá bom, gente? Provavelmente nós terminamos. Quem é bom de cálculo, depois faz o cálculo. A gente lendo 7 capítulos todo dia, quando que a gente vai terminar de ler a Bíblia, tá? E aí depois a gente vai começar de novo, tá bom? A meta esse ano é ler a Bíblia 2 vezes, ok? 2 vezes, no nome de Jesus, ok? 2 Reis, capítulo 10. Perfeito, pastor Eliane, perfeito. 2 Reis, capítulo 10. Então, vamos lá. Jeú mata a família de Acabe. Então, queridos, vocês estão vendo como, né, Acabe, Jezabel... Você viu como que Jezabel morre? Você viu como Jezabel morre? Abril, nós vamos destronar o espírito de Jezebel, tá? Todo mês nós estamos destronando um trono. Esse mês nós destronamos o trono de Mamon, o dinheiro, o Deus do dinheiro, enfim. Esse mês de abril nós vamos destronar Jezabel, tá? Então, vocês aumentam a sua expectativa. Cada trono que nós oramos todo mês, nós estamos tomando autoridade sobre, certo? Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 10, versículo 1. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Amor, se você achar uma caneta aí, traz para mim, fazendo favor. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: os filhos do rei estão sob os seus cuidados. E vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser o rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então os administradores do palácio da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram essa mensagem a Jeú: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamemos nenhum rei, faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta: se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor e Jezebel. Amanhã, a esta hora, os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei e colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel.
Um mensageiro foi a Jeú e disse: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Na madrugada seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia reunido. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Porque ter certeza que a mensagem do Senhor, ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio do servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam de Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus inimigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria. No caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. E eles responderam: somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú e seus homens, e eles os capturaram. 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele, e depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: você é leal a mim, como eu sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então dei-me a sua mão, e disse Jeú. Jonadab estendeu a mão, e Jeú o ajudou a subir a carruagem. E ele lhe disse: venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. E quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Então aqui, queridos, toda a família, tá, de Acabe e Jezebel são exterminadas. Toda a erva daninha sai, porque é uma linhagem corrompida. Amém? É exatamente por isso que a palavra do Senhor vem a Eliseu, que a Jezebel morreria daquela forma, Acabe, e agora toda a sua linhagem. Amém? Jeú mata os sacerdotes de Baal. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhe disse: a adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e os adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois eu vou oferecer sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então presta atenção. Jeú ordena, falando que vai dar um culto a Baal, mas ele queria o quê? Destruir todos os adoradores. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros por todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai, tá? Presta atenção. Olha só o que ele vai fazer. Todos os adoradores de Baal devem usar essas roupas para diferenciar quem estava com o Baal, tá? Em seguida, Jeú entronou no templo de Baal. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe.
E disse aos adoradores de Baal: certifiquem-se de que ninguém que adora Baal esteja aqui, mas somente aqueles que adoram a Baal. Então, assim, quem não for adorador de Baal, que saia daqui. Só fica aqui quem é adorador de Baal. Pega a visão. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do sacrifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, presta atenção, deu ordem aos seus guardas e oficiais. Queridos, Jeú falou, presta atenção, que ia fazer um grande sacrifício a Baal. Presta atenção. Deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. E os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto de Baal e jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto de Baal em Israel. Queridos, olha a estratégia de Laura, exatamente. Olha o tamanho da estratégia de guerra de Jeú. Queridos, olha isso, que tremendo. O povo tudo achando que ia adorar Baal, o povo tudo achando que ia entrar ali e adorar Baal. Ele destruiu todo o trono, toda a coluna. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Adã, com os quais Jorobão, filho de Nebate, havia levantado Israel a pecar. Ainda assim o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Quando você não aceita a idolatria, quando você não aceita fogo estranho, o Senhor, Ele está fazendo promessas à sua descendência. Porque, queridos, não tem coisa, tá? Não tem coisa mais grave que a prostituição espiritual. Quando você dá qualquer voz a qualquer outra coisa que não seja Deus. Amém? Glória a Deus. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou do pecado que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Presta atenção. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Então Jeroboão tinha trago, algumas coisas, certo? Para o povo tá fazendo, e ele não tirou isso, tá? A morte de Jeú. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. Então o território de Israel já foi maior. Então olha só, naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Azael conquistou várias regiões do reino, ao leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, Rubem, Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão do seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel, que é um livro apócrifo, tá, gente? Quando Jeú morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria, e seu filho Joacás foi seu sucessor, e ao todo Jeú reinou por volta de 28 anos sobre Israel e Samaria. Amém? Fica para casa o capítulo 11, o 12, o 13
o 14, o 15, o 16. E amanhã nós leremos o 17, tá? Oséias reina em Israel, ok? 2 Reis 17 amanhã, ok? Queridos, hoje nós, falamos sobre guerra, batalha espiritual. Então eu preciso que você entenda, tá? Que sobre estratégia de guerra, tá? E hoje eu quero falar algo muito importante com você, que é sobre discernimento espiritual. Amém? E tem muita gente que busca o Senhor, mas falta discernimento espiritual. E eu quero hoje falar para vocês que vocês comecem a pedir: Senhor, me dê discernimento espiritual. Amém? 1 Pedro 5,8. Amém? 1 de Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. E o que é estar alerta e vigiar? É você sempre olhar para o natural e para o espiritual e começar a pedir: Senhor, me dê o discernimento. Senhor, me dê, Senhor Deus, o discernimento certo, o discernimento correto. Senhor Deus, me mostra o que tem por trás dessa letra, por trás dessa palavra. Amém? Agora presta atenção nesse versículo aqui. E se você puder, abra, queridos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. 2 Coríntios, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. Aqui eu vou contar para você. Já vou contar um manto aqui para você. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Tá? Então eu quero que você entenda que Satanás usa peixe para pescar peixe. E o que é usar peixe para pescar peixe? Satanás, ele entra sorrateiro, como uma serpente. E se você não tem discernimento espiritual, você pode ser enganado, certo? Então, às vezes pode chegar um amigo para você, conversando com você, e ele não está falando a verdade. E quando você tem discernimento espiritual, é como se uma lâmpada de urgência acendesse, tá? Dentro de você. Hatar gambando gojadat. E aí você fala assim: isso aí tá errado. É como se você não cresce naquilo que é falado espiritualmente. Isso é o discernimento espiritual. Por mais convincente que seja um amigo, uma fala, às vezes um pastor que ministrou, você fala assim: gente, não faz sentido, isso aí não fecha, é bonito, é excelente, mas tem alguma coisa. E o teu espírito, ele vai falar para você que aquilo ali não faz sentido, certo? Olha só como é forte, né? O discernimento espiritual. Esses dias, um pastor do nosso ministério falou assim: pastor, eu preciso falar algo muito sério com a senhora, né? Sobre o ministério, né? E quando ele falou assim: pastor, eu preciso falar algo muito sério com a senhora, o Senhor falou: ele vai falar sobre isso, isso e isso. Aí, como a gente faz, né? Toda reunião ministerial gravada e tudo daqui da Global fica gravado. Eu falei assim: pastor Elisângela, eu preciso muito que você entre numa reunião, né? O pastor Beto tem algo para nos trazer e ele quer muito falar urgente conosco. E na hora, Deus trouxe para a pastora Elisângela o que era. E quando ela falou o que era a mesma coisa que o Senhor tinha falado para mim, mas o Beto ainda não tinha, o pastor Beto não tinha contado para nós. Isso é discernimento espiritual. Deus nos antecipa o que é. Certo? Ok? Então vamos lá, queridos. Eu quero agora que vocês entendam. Deixa eu achar aqui para você. Pera. Abram comigo, amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Tá? Hater gambanda lebat. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Pois, embora vivamos como homens,
não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas, tá? São poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então eu quero que hoje você entenda algo. Discernimento espiritual é quando você vê além da pessoa, além da situação, além da circunstância. É quando você tem um olho clínico, tá? Uma visão espiritual, um ouvido espiritual, um coração espiritual para entender que Satanás está por trás de uma situação. Satanás está por trás de uma fala de uma pessoa. E queridos, não tem como você ter discernimento espiritual se você não jejuar, se você não mortificar sua carne, tá? Então, para ter discernimento espiritual, a primeira chave é essa e eu quero que você anota. A última passagem está errada, gente? Será que eu... 2 Coríntios, capítulo 10, 3, 5? 2 Coríntios, capítulo 10, 3, 5? Deixa eu ver aqui. Eu já acho para vocês a referência certa. Então, acho que eu anotei errado aqui. Só um pouquinho. 1 Coríntios 10, 13, certo? Deixa eu achar aqui. Perdão, tá, gente? Gente, deixa eu ver aqui. Tá certo, gente? Não tá? 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. Estou falando que é 13 lá, entendeu? Eu tinha falado 13, mas é 2 Coríntios 10, 3. Certo? Tá, 2 Coríntios 10, 3. Eu posso ter trocado aqui. Amém? Então, vamos lá. Primeira chave para você ter um discernimento espiritual aguçado, tá? Primeira chave. Tem um cachorrinho latindo aqui. Amém? 2 Coríntios 10, 3, tá? Primeira chave para ter um discernimento espiritual aguçado. O discernimento espiritual vem através, tá, do Espírito. Então, a primeira chave é: eu preciso estar mortificando a minha carne e estar mais no Espírito. Porque se você alimenta mais a sua carne, nos desejos, na vontade, como você vai discernir algo espiritual? Quem é carnal discerne coisas carnais, mas quem é espiritual vai discernir coisas espirituais. Amém? Eu vou abrir outro versículo aqui para vocês. Presta atenção. Glória a Jesus. E eu quero que vocês sempre anotem essas referências. Para vocês terem aí. Tá em 1 Coríntios 2,14, que vai falar assim: ora, o homem natural, ou seja, o homem que está na carne, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não entende o que o Espírito Santo está falando, porque ele está na carne. Ele está alimentando a sua carne. Porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem. Gente, a palavra discernir significa entender, compreender. Porque elas se discernem espiritualmente. Você só tem um entendimento espiritual a partir do momento que você é uma pessoa espiritual, que você alimenta mais o teu espírito que a tua carne. Agora no 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Mas o que é de espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então eu preciso que você entenda, discernimento espiritual é só para quem alimenta o espírito. Se você está na carne, você não tem discernimento espiritual.
E para estar no Espírito, meus queridos, é jejum, é oração, é Bíblia, é santidade, é arrependimento. Quem fica aí só maratonando série, só dando vazão para carne, não consegue entender mesmo o que Deus está falando. Quem está só alimentando a carne não consegue entender o que Deus quer fazer. Pessoas espirituais têm discernimento espiritual, porque têm entendimento. Queridos, a palavra discernimento é entender, compreender, conseguir entender o sobrenatural. Então eu preciso que você entenda hoje. Não adianta você querer ter um autodiscernimento espiritual se você não alimentar o seu espírito. E eu quero falar algo aqui que talvez pode chocar vocês. Nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais muito tempo. Não dá tempo mais de brincar. Não dá tempo mais de ficar aí se dando ao luxo dos prazeres da carne. O Senhor está chamando um povo que ora, jejua, paga preço, porque daqui 3 anos nós viveremos um tempo caótico. Nós só temos, queridos, mais 3 anos para viver nessa força, nesse avivamento, para poder fazer. Daqui 3 anos nós enfrentaremos uma perseguição que nunca se ouviu falar. Eu preciso que você entenda. O relógio, ele já está cronometrado. 3 anos, você tem liberdade para ler a Bíblia, você tem liberdade para jejuar, você tem liberdade hoje. Não perca mais o teu tempo. Eu não estou falando que você só vai viver, não, querido, você pode viver, mas eu preciso que você entenda que você precisa alimentar mais o teu espírito do que a tua carne. Queridos, nós não temos tanto tempo quanto vocês acham que temos. E eu preciso que vocês entendam. 3 anos que o Senhor está chamando, está recrutando o povo dele para trabalhar com violência, com rapidez e com aceleramento. Queridos, eu preciso que vocês acordem para ler a palavra de vocês. Eu preciso que vocês acordem para jejuar e mortificar a carne. Queridos, nós chegamos num nível que não tem como mais se andar com Jesus e no adultério. Não tem como mais você andar com Jesus e na fornicação. Queridos, vocês não tomam mais leitinho, colostro, papinha. Eu preciso que vocês entendam que o Senhor está buscando um povo que é santo. E santidade não é porque você é perfeito, é porque você passa tempo com Ele. Você entrega para Ele. Então, discernimento espiritual, antes de tudo, ele vem de uma disciplina espiritual. E você, queridos, eu preciso que você entenda, quando alguém falar algo com você, você vai escutar além do natural. Você sente até o cheiro do demônio que está por trás daquela pessoa. Quando alguém fala com você, é como se você pudesse entrar na dimensão do espírito e ver o que tem por trás de uma fala. Nós não estamos lutando contra a carne. Nós estamos lutando contra principado, potestade, governante das trevas, hostes do mal. Meu querido e minha querida, eu preciso que você entenda. Você precisa se posicionar para ter o quê? Olhos de águia. Você tem que ter comunhão na igreja, tem que ir na igreja, tem que buscar, tem que adorar, mas se você precisa ter discernimento espiritual. Porque daqui em diante, o que vai acontecer a nível global, a ação de Satanás sobre o mundo, sobre o globo, vai ser tão deturpada que aqueles que não terão discernimento espiritual vão ser enganados, não vão entender, vão vender a sua unção, vão perder sua salvação.
Então, a primeira regra aqui, discernimento espiritual, através do alimento que você dá ao teu espírito, ok? Outra coisa, o relógio é Israel, exatamente. Outra coisa muito importante, queridos, eu lembrei de uma profecia que eu tenho sobre profetizar sobre as colunas de Israel. E nós estaremos em Israel esse ano. Nós temos uma caravana, nós estaremos. E eu lá levantarei decretos. Um americano, numa conferência que eu fui, falou: o Senhor me mostra você entrando e levantando os decretos. Queridos, eu quero pedir para vocês hoje, eu quero que vocês adquiram esse discernimento. Adquiram esse discernimento. Porque será crítico o que nós vamos viver os próximos anos. Mas ainda não é nada. Ok? Você vê que hoje dentro da internet está tudo deturpado. As coisas banalizadas. Certo? Canto manaleband. Então, no nome e na autoridade de Jesus, eu preciso que você hoje aprenda a pedir ao Senhor discernimento espiritual, sabedoria, ok? Queridos, nós viveremos um tempo que você não vai poder buscar o Senhor mais publicamente. E se você não aprender a buscar o Senhor agora no secreto, como que você vai buscar lá na frente? Então eu preciso hoje que você peça: Senhor, me dê sabedoria. Então, o que é essa sabedoria desse discernimento espiritual? É você conseguir ver o que tem por trás de uma situação, por trás de uma fala. Amém? Você discernir se um lugar tem fogo estranho ou não. Deixa eu contar para vocês aqui, eu sempre gosto de falar. O que é fogo estranho? É quando tem algo que você crê que é de Deus, mas está corrompido por Satanás. E o fogo estranho, ele tem uma característica. Quando o fogo estranho vem sobre você, você se afasta da oração, se afasta do jejum e se afasta da leitura da palavra. Porque você recebeu fogo estranho. O fogo estranho te tira da rotina de busca. Certo? Então, quando você recebe uma impartição com fogo estranho, sabia que tem oração contaminada, queridos? Quando você recebe fogo estranho, você, em vez de buscar mais, você recua. Porque aquilo você fala: nossa, agora eu recebi uma oração poderosa, tal. Meu Deus, eu comecei agora, né? E queridos, fogo estranho, ele tem essa característica, ele te recua na busca. É uma oração contaminada. E o que é o fogo estranho? É a oração que tem o poder de paralisar o seu espírito por um determinado tempo. E para isso você tem que orar, renunciando, quebrando, para voltar àquela busca, para voltar àquela sede, queridos. Então, gente, eu preciso que vocês entendam algo. O fogo estranho, ele paralisa teu espírito, porque você aceitou, você concordou com aquilo. Amém? Mas quando você tem discernimento espiritual, o Senhor fala, você sente assim: nossa, tem alguma coisa estranha nessa... Meu Deus, tem alguma coisa estranha aqui. Essa pessoa está falando isso, mas não faz sentido. Algo não bate, algo não encaixa. Algo não combina. E quando isso acontecer, você vai fazer o seguinte: Senhor, o que é isso? Me mostra o que está por trás. Queridos, eu preciso que vocês entendam. Só quem tem discernimento espiritual. Nós fizemos um culto. Eu vou contar algumas situações aqui para vocês de discernimento espiritual. Nós fizemos um culto aqui em Caieiras. E tinha uma mulher lá sapateando e gritando. E no manto, todo mundo olhava para aquela mulher e falava: essa mulher está no manto. A irmã Maria, que orou agora, foi marchando em direção a ela e falou: manifesta no nome de Jesus. A mulher endemoniou.
num tamanho que vocês não têm noção. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Então, queridos, o discernimento espiritual... Eu estava nos Estados Unidos, uma mulher, eu comecei a soprar unção, uma mulher, e começou a rir. Na hora o Espírito Santo falou assim, é demônio, não é o Espírito Santo. Deixa ela aí. Eu falei, é demônio, porque eu estava na fila. Daqui a pouco a pastora não conseguiu expulsar a legião, e todo mundo tentando expulsar a legião, isso aí mostrou nos vídeos. Alguém falou assim, pastor, é uma legião. Fui lá, eu falei, legião aqui agora, na boca dela, em nome de Jesus. Sai! Na hora, queridos. Então, queridos, eu preciso Que você entenda, vai ter muitas pessoas parecendo que está no fogo, que está no manto do Espírito Santo, mas só quem tem o Espírito Santo, só quem tem o discernimento espiritual vai falar assim, manifesta no nome de Jesus. Manifesta no nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu preciso hoje, tá? Que vocês entendam que só pelo discernimento espiritual vocês vão conseguir ver essa situação. Fulano, eu tive um sonho com você, um sonho espiritual. A pessoa vai te contar o sonho, o Espírito Santo vai falar assim, não é sonho espiritual coisa nenhuma, é o diabo usando a mente dela para te coagir, para te colocar medo. Eu não dei sonho espiritual coisa nenhuma para essa pessoa. Ixi, o que acontece aí? Pessoa, eu tive um sonho espiritual com você, o Espírito Santo fala assim, foi ou não? Foi o cardido. Queridos, só quem está debaixo, queridos, só quem está debaixo do discernimento, do alinhamento, tá? Vai conseguir entender o que é discernimento espiritual. E discernimento espiritual, queridos, é você ver além do que os seus olhos naturais estão vendo. Amém? No nome de Jesus, eu preciso que vocês hoje falem assim, Senhor, me dê a sabedoria para saber se é você. Queridos, quando Elias está na caverna, veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Mas Deus estava no sussurro. Deus, ele fala de forma simples, mas ele fala. E hoje, no nome de Jesus, eu quero pedir para você parar de dar tanta vazão à tua carne. Porque, querido, sem discernimento de espírito, o diabo te derruba de qualquer ministério, de qualquer lugar que ele te colocar. Eu preciso que você aprenda a ter discernimento e ver todas as coisas com clareza. Ver aquilo que só o Espírito Santo pode te mostrar. Amém? Minha mãe, eu vou contar uma história. Tem minha mãe recebe muitas pessoas na casa dela. Né? Meus pais, eles, né, são empresários, então vem gente da alta sociedade na minha casa, lá na casa dos meus pais. E um dia entrou uma mulher. Eu quero que vocês escutem essa história. Um dia entrou uma mulher na casa da minha mãe. E eu vi um redemoinho de demônios em volta dessa mulher. E eu falei assim, mãe, cuidado com essa pessoa. Ela não é o que ela fala. Mãe, eu vejo além. Mãe, cuidado. Queridos, eu preciso que vocês entendam isso. E também eu via. Um dia nós estávamos, né, nós temos uma outra empresa também no norte do Mato Grosso. E nós estávamos lá nessa casa onde nós temos essa outra empresa. E meu pai tem muito amigo garimpeiro que anda com 1 quilo de ouro no pescoço. 1 quilo de ouro não, mas umas 700 gramas, né, amor? 700 gramas, gente muito rica, com muito ouro no pescoço. E um dia chegou esse amigo do meu pai, esse garimpeiro, sentou na mesa. E o Senhor falou assim,
Esse homem está correndo risco de vida. Estão querendo tirar a vida desse homem. E eu vi o espírito da morte rondando aquele homem. E eu, toda sem jeito, eu falei, pai, olha, tem esse homem, esse seu amigo está correndo um sério risco. Queridos, isso é discernimento espiritual. É você ver além. É você ver além daquilo que os seus olhos podem contemplar. E eu preciso que você entenda que você só vai poder ver isso se você estiver alimentando o teu espírito e o Espírito Santo estiver vivendo dentro de você. Mas para isso você tem que ter um altar na tua casa de oração, de jejum, de busca. Você tem que ter colocado a arca da aliança, da busca, da adoração dentro da tua casa. Amém? Uma vez também chegou uma amiga da minha mãe. Eu falei, mãe, essa pessoa aí tem um espírito de pombagira, mãe. Cuidado. Traz essa pessoa para dentro da tua casa, não. É nítido. Eu sinto o cheiro, mãe. Queridos, o Senhor, Ele nos dá discernimento. Ele nos faz entender o que tem por trás de uma situação, por trás de uma fala. Você sabe, o ser humano, ele sabe quando tem algo de errado, mas muitas vezes, por falta de discernimento espiritual, a gente prefere acreditar no nosso coração. Então hoje, eu preciso que você comece a pedir ao Senhor. Você vai, em primeiro lugar, começar a alimentar mais o teu espírito. Mas hoje, em segundo lugar, você vai falar assim, Senhor, me dê sabedoria. Me dê discernimento para entender o que tem por trás da letra, por trás de uma fala, por trás de uma circunstância e por trás de uma situação. Amém? Queridos, a palavra de Deus não vai enganar vocês. O Espírito Santo, ele vai falar através da oração. E eu preciso que você entenda, sem edificação ninguém pode ver Deus. Ninguém pode discernir as coisas espirituais. Então pare, querido, de ficar, revela meu sonho. Fulano, olha, eu sonhei aqui, revela meu sonho. Primeira coisa, você perguntou para Deus se quem te deu o sonho foi Deus ou foi o diabo? Porque Deus, o diabo, ele também envia sonhos. Mas o diabo, ele envia sonhos para trazer confusão. Para te paralisar. Você perguntou para Deus se o seu sonho é de Deus? E agora eu vou falar outra coisinha para você. Se você está na fornicação, se você está no vício, o diabo pode entrar a hora que ele quiser e corromper teus sonhos. Porque você faz o que o diabo gosta. Então ele vem sim trazer confusão nos teus sonhos. Não pense, meu querido, que você pode estar buscando a Deus, mas está na fornicação, que o diabo, todo sonho que você vai ter é espiritual. O diabo, ele é mestre em trazer confusão. Ele é mestre. E outra, ninguém aqui é cartomante, ninguém aqui é adivinhador para ficar toda hora adivinhando, traduzindo o seu sonho, não. Primeira coisa, você vai pedir é para o Senhor dos Exércitos. Senhor, fala comigo, esse sonho é de ti ou não é de ti? Se for de ti, me dê o significado espiritual desse sonho. Queridos, é um absurdo, mas tem pessoas que mandam assim no meu... Eu tenho, né, eu tenho vários telefones, eu não consigo atender todos, mas eu já peguei mensagem assim, pastora, quanto que a senhora quer para revelar o meu sonho? Eu jamais nem respondo uma criatura dessa. Queridos, eu preciso que vocês entendam. Pare de achar que os filhos do reino de Deus atuam como os filhos das trevas. Peça discernimento ao Senhor. Senhor, me revele. Vocês estão misturando o santo com o profano. O que significa meu sonho? Revela meu sonho. Queridos, nós não somos cartomantes, nós não somos místicos, nós não adoramos astrologia, nós não adoramos essas coisas. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, eu repudio pessoas que vêm com essas coisas.
Outra coisa também, já vou falar aqui. Gente, entrando em contato com a minha liderança, pedindo quanto que é para sentar na cadeira da frente da conferência. Vai te converter, vai aceitar Jesus de novo, vai jejuar. Em nome de Jesus. Comprar cadeira. Nós não vendemos lugar de honra. É igualitário, queridos. Na conferência você senta onde você conseguir sentar. Como toda conferência, chegue mais cedo, se coloque na porta. Aqueles que entrar primeiro pegam os melhores lugares. Terão sim os lugares das caravanas que, por comprarem primeiro, terão, mas terão assentos na primeira fila para quem conseguir chegar. E quem veio pedir para comprar lugar, quanto que é para sentar na frente, tem que se converter de novo, tem que aceitar Jesus de novo, tem que se batizar de novo, porque não tem o mesmo espírito que nós temos e que está alinhado sobre nós. Isso é uma falta, o quê? De responsabilidade espiritual. E provavelmente alguém que quer comprar uma cadeira, ela compra unção. Ela quer comprar unção. E queridos, eu falo rasgadamente. Eu falo na sinceridade. E não foi só para um líder meu que chegou, não. Chegou para vários. Assim, pastora, a gente não sabe o que está acontecendo. Um povo querendo comprar, sabe? Uma coisa assim. Isso já virou, foi idolatria. Pessoa dessa tem que se converter de novo. Querido, eu falo. Um dia uma mulher falou assim pra mim. Não, porque eu creio em Cristo, mas eu acredito que os espíritos lá do espiritismo são espíritos de bom. Queridos, na hora eu falei assim, em nome de Jesus, você precisa se converter, aceitar Jesus de novo, se batizar, que tudo que você fez não vale. Você não sabe de nada. E eu falo mesmo. Gente que fala que não, eu me converti, eu batizei, mas eu acredito que os espíritos que estão lá no espiritismo são espíritos de luz. Na hora, queridos, eu dei um brado. Foi ou não foi, pastor? Sim. Pastora Jerusa tá aí. Ela estava comigo. Você precisa se converter de novo, você precisa aceitar Jesus de novo, você não é crente porcaria nenhuma. Porque uma pessoa que não sabe discernir demônio de anjo, demônio do Espírito Santo, tá no mar do engano, tem discernimento espiritual nenhum. Amém? Certo? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam. Precisa ter discernimento espiritual. Vocês têm que parar com isso. Em nome de Jesus. Não se compra unção, não. Com dinheiro se compra. Gente, a unção ela é comprada, mas é com jejum, com oração, com renúncia. Porque quando você paga esse preço nas regiões celestiais, o Senhor derrama sobre a sua vida. Amém? Então eu preciso que você entenda isso. Eu sou ardida mesmo. Eu falo as coisas que é mesmo. O Senhor está levantando alguns João Batistas nessa nação. E nós seremos insuportáveis. Porque nós vamos falar aquilo que muita gente não quer escutar. Chega! Chega da igreja do Senhor ser corrompida. Chega! Chega! E eu estou orando e jejuando que o Senhor levante os João Batistas. Que sejam ardidos. Que não trocam a sua unção, não vendem os seus princípios. Em nome de Jesus. Então eu estou já falando isso. Nem se atente a cogitar, pedir para a liderança ou o suporte da conferência. Eu quero um lugar, você chegue cedo. Ou você esteja em alguma caravana. Você que lute, porque todo mundo é igual perante o reino de Deus. Em nome de Jesus.
Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Queridos, o discernimento espiritual, ele nos mostra tudo. Uma vez a gente estava, ano passado na conferência da Global, e tinha acabado a conferência, certo? E eu sou muito mãezona, olho para as pessoas com muito carinho, suas causas, suas pendências. E eu lembro que na época, a pastora Ellen tem um discernimento espiritual aguçadíssimo, pensa na mulher de Deus. Ela chegou para mim e falou assim, pastora, que conferência maravilhosa, que tremendo. Mas ela falou assim para mim, mas tem uma pessoa que estava na comissão da frente, que está debaixo do espírito de Jezebel. E a senhora tome cuidado. Eu falei, mas será, pastor? Porque o Senhor já tinha também falado comigo. Mas eu falei, será, pastora? Ela falou assim, eu não me engano. Queridos, foi dito e feito. E o Senhor mostra, o Senhor revela, o Senhor tira. Então eu estou contando isso aqui para vocês porque Deus, Ele arranca. E os meus líderes estão aqui, eles sabem o que o Senhor tem feito, como que Ele tem nos respaldado, nos protegido. E sempre alguém vai tentar entrar na tua casa, trazer confusão no seu lar, no seu ministério. Mas eu quero sempre que você esteja falando, Senhor, revela tudo que está em oculto, escondido, tudo que está debaixo do tapete, venha a ser revelado em nome de Jesus. Queridos, a nossa liderança se reúne para orar. No último sábado, nós estivemos 3 horas e 33 minutos orando ininterruptamente. Certo? Kanda legandarabante, dirgabalekante, sourabante, kanda labate. Sim, o Senhor tirou, gente. E o Senhor tirou todos aqueles que estavam debaixo do espírito de Jezebel. Todos aqueles que estavam em prostituição. Queridos, contar uma historinha para vocês aqui, rápida. E o Senhor, Ele traz para nós. Esses tempos atrás eu descobri, e o Senhor, Ele traz, não adianta, o Senhor, Ele traz. Um dos meus pastores falou assim, pastor, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, vou contar essa história aqui para você. Tá, vou contar essa história aqui para você, forte. Pastor, eu preciso falar com a senhora. Eu tenho um corpo de liderança grandíssimo. E o Senhor já havia falado comigo, com a pastora Elisângela, com alguns líderes. Aí eu falei, o que você precisa falar comigo? Eu preciso falar porque a senhora colocou nessa próxima conferência, na comissão de frente, uma pessoa. E essa pessoa, ela se intitula, pastor, pastora, e eu tô aqui com os prints. Essa pessoa, em dezembro, novembro, ela esteve discipulando uma moça, esse homem, uma moça. E ele caiu em pecado com ela. Essa pessoa é casada, tá? Em fornicação. Fornicação, você sabe como, né? E eu tô com os prints, tô com a conversa. E eu sei que tá no teu corpo de staff. E aí, eu, do jeito que eu sou, já sabia, eu já tinha desconfiança. Fizemos uma reunião gravada. Tá tudo gravado, gente. Queridos, todas as reuniões que a gente faz para confrontar pessoas, tá gravado, tá tudo gravado, temos tudo gravado. E, queridos, a pessoa realmente admitiu. Agora, queridos, que nós permitimos uma pessoa botar a mão em outra pessoa numa conferência, sendo que há 2 meses atrás estava falando que estava discipulando uma moça, depois falando besteira no telefone com ela, falando para ela que queria fazer sexo em vídeo com ela. E temos todos os prints, temos todas as provas. Para mim, uma pessoa dessa nem pastora é. Ponto, acabou.
porque é grave as coisas. Só que eu tenho ética e prudência de não expor pessoa, nome. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o negócio é feio, queridos. E tem muitos que estão, tá? Em pele de cordeiros, mas como lobos, manchando a noiva. Imagina, gente, um homem que se diz pastor, chegar numa pessoa e falar assim, olha, eu posso te ajudar, porque eu tenho autoridade sobre o demônio, e essa pessoa vir e cair, queridos, isso é muito grave, e eu arranco mesmo, não fica, eu não aceito. E eu preciso que você entenda, não estava diretamente na minha liderança, mas estava já sendo escalado para estar como staff. E eu falei assim, Deus, quem tiver capata suja vai ser arrancado. Amém? Temos provas, vídeos, prints. Queridos, tudo que eu falo para vocês é com propriedade. Amém? Então eu tô contando isso aqui para vocês porque tem gente que de verdade está corrompendo a noiva. Mulheres que estão com espírito de prostituição, de engano, espírito de Jezebel. Então eu preciso que vocês entendam. O Senhor nos deu a graça na Global de sempre trazer um informante e falar, ó, tá aqui, tá os prints, tá tudo. E a gente vai pro confronto. Grava, gente, todo o confronto de gabinete que fazemos entre liderança com estar tudo gravado. Amém? E nós temos esse princípio. Princípio o quê? Vamos fazer as coisas certas. Queridos, para mim, um pastor e uma pastora, alguém que se denomina autoridade espiritual, precisa, gente, estar alinhado. Precisa, gente, já ter curado, já ter sarado, já tem que estar, queridos, é inadmissível. Amém? E eu tô trazendo hoje essa pauta aqui para você, porque o dia que Deus te mostrar um erro, talvez na igreja que você está, denuncie e fale. Não se acovarde. Denuncie e fale, porque mesmo, mas pastor, eu já falei que o meu pastor tá dando, gente, o que chega pra mim, pastora, meu pastor tá dando em cima de mim, pastora, o pastor tá me coagindo, e falou que ninguém vai acreditar em mim. Queridos, quantas histórias de abuso que eu já atendi de pastores com membros. Queridos, eu preciso que vocês entendam, precisamos de discernimento espiritual. Vocês são o João Batista. O João Batista, ele era odiado pelas autoridades porque ele falava o que era e o que não era. Então, a partir de hoje, não deixa ninguém manchar a noiva. Porque se você for conivente com alguém que está manchando a noiva, se você for conivente com quem está manchando a noiva, o Senhor vai cobrar de você. Amém? Queridos, no nome de Jesus. Então, o discernimento espiritual é isso. É você ver onde ninguém vê. Sabe quando a sua mãe fala assim, ó, esse fulano não é seu amigo, essa cicrana não é seu amigo. Meu amor, não faz negócio com esse fulano, você vai tomar um tombo. Porque muitas vezes o Senhor nos dá a graça de nos dar o discernimento espiritual e nos conceder. Amém? Eu preciso que vocês entendam isso. Então, quando Deus falar para você, não faz negócio com cicrano, não traz cicrano para sua casa, é porque o Espírito Santo está falando. É além da carne, é o que está por trás, é o que essa pessoa pode trazer sobre a sua vida. Então, queridos, em abril, nós vamos destronar o espírito de Jezebel. E vocês vão ver que em abril o Senhor vai começar a mostrar situações dentro da tua igreja, dentro dos irmãos que você convive, talvez o ministério que você tá. E no primeiro dia de abril, que para o mundo é o dia da mentira, mas nós vamos tomar os decretos das verdades do Senhor contra todo o espírito de Jezebel. E você vai começar a tomar posse desses decretos e vai trazer tudo que está errado para fora.
Amém? Nós precisamos de pessoas que não venderam seus princípios. Mas, queridos, sem discernimento espiritual é impossível. Sem discernimento espiritual não conseguimos. Amém? Eu preciso que você entenda isso. Ok? Precisamos ter o discernimento espiritual. Precisamos ver além da palavra, além de uma ação. Tem gente que pode te trazer um presente, mas quer te dar um bote na frente. Queridos, existe uma guerra chamada guerra política. Eu preciso que hoje você acorde. Em nome de... Gente, a Nani tá aqui, ela tá pelo da Global. Amém? A Nani tá pelo Instagram da Global. Nani, se apresenta aí. Fala aí em nome de Jesus. Amém, queridos? A partir de hoje, nas madrugadas, nós começamos a bradar com violência. Nós faremos cravadas até a conferência 1 hora de oração todos os dias, de guerra. E você que deseja viver isso, você que deseja viver por detrás desse muro, nós estamos levantando um grande escudo. Venha estar conosco. Enquanto os líderes oram, você pode também estar fazendo a tua oração. Amém? E nós, a partir de hoje, rompemos mais um novo nível espiritual. E vai ser tremendo e poderoso aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? A nossa oração da madrugada, eu abro o grupo 2h20. Ao link eu mando 2h45. 2h50 um líder vai assumir, vai orar até 3h10. 3h10 outro líder assuma a hora até 3h30. E depois eu continuo. Queridos, é algo sobrenatural. Amém? Então já aumenta a sua expectativa. Já aumenta aquilo que o Senhor vai fazer. E eu quero dizer para você, nós, a partir de hoje, entramos debaixo de uma unção de alto nível e alta patente de guerra na Global e com um exército grande e genuíno. Amém? Então, queridos, no nome e na autoridade de Jesus, guardem a unção de vocês. Não vendam isso pelos prazeres sexuais, pelos prazeres de poder, pelo dinheiro. Não venda a sua unção por nada nesse mundo. A sua unção, ela é preciosa. E a sua comunhão com Cristo é intocável. Eu preciso que você hoje entenda. Queridos, você precisa ter santidade e arrependimento para viver essas águas profundas. Se você veio talvez para as orações da madrugada por interesse de bens financeiros, tudo, eu preciso hoje que você fale, Senhor, tira essa mentalidade de mim, porque eu sei que isso é uma consequência que o Senhor vai me dar. Senhor Deus, me ensina a ter comunhão contigo. Senhor, me ensina a conhecer os teus caminhos. Senhor, me ensina a ter prazer na tua presença, ainda que eu não tenha recompensa nenhuma. Queridos, adorar em espírito e em verdade é sem pedir nada em troca, mas sim amar o Senhor no profundo, no escondido. Eu preciso que você entenda isso. Talvez você veio porque você tem um papel na justiça que podia sair. Mas sabia que talvez Deus permitiu essa situação para você conhecer Ele de fato e de verdade? Talvez você veio pela dor ou por uma situação difícil. Mas hoje eu quero que você fale assim, Senhor, eu quero te conhecer por aquilo que o Senhor é, pelos teus caminhos, pela tua personalidade. Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar todas as coisas, mas Senhor Deus, me ensina a te amar, me ensina a adentrar no rio da tua presença, me ensina, Senhor Deus, a me deleitar. Queridos, o Senhor, Ele tem o tesouro dele, está disponível para aqueles que o buscam. Mas enquanto você preferir as coisas que a presença, você vai lutar e você ainda vai percorrer uma longa estrada. A hora que você começar a preferir a presença e as coisas deixarem de importar, aí você vai ver um Deus que mima seus filhos. Aí você vai ver um Deus que antes de pedir Ele já proveu. Aí você vai ver um Deus realizar a oração que você acha que é impossível de Deus realizar. Queridos, eu preciso que hoje você comece a falar, Deus,
Me ensina a amar em espírito e em verdade. Me ensina a buscar em espírito e em verdade. Senhor Deus, mata aquela desejo egoísta da minha carne, de estar aqui te buscando por um carro, por uma casa, por um casamento, por um papel na justiça. Eu preciso que você entenda, queridos. Naquele grande dia, nós seremos recepcionados, e cada um conforme a sua intimidade. Talvez Deus te cumprimente, mas muitos Deus vai pegar no colo, vai abraçar. Tudo depende do nível de intimidade. E eu creio nisso, que quem foi íntimo aqui já vai ser íntimo lá. Então, queridos, eu preciso que hoje vocês adentrem esse rio de amor do Senhor, com discernimento espiritual, no nome de Jesus. E eu preciso que você entenda algo. Nós não temos muito tempo. Nessa liberdade de buscar o Senhor, nessa liberdade de estarmos orando, lendo a Bíblia, fazendo cultos online e fazendo cultos aonde a gente quer. Nós ainda podemos. Mas está chegando a hora, e de fato chegará. Alguns anos. Um tempo que nós não poderemos mais fazer isso. E quem não tiver forças para buscar sozinho vai morrer espiritualmente. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Hoje tem culto de Purim. Pastora Tatiana vai trazer um culto, vai falar sobre... Queridos, qualquer decreto que você precisar de revogação, agora, amanhã, entra a festa de Purim. Então amanhã é sobrenatural. Hoje a pastora Tatiane vai estar explicando o que é Purim, como que você adentra essa data, como que você ora. Eu pedi na oração da semana passada, escreva os decretos que o Senhor quer que anule. Vocês lembram que Esther, por intermédio de Esther, uma cidade que estava sentenciada à morte, né? Um povo que estava sentenciado à morte, que era Israel, o decreto foi mudado. Então, sábado, entramos nessas datas, certo? Vai ser hoje às 19 horas. Então, hoje entramos nessa data sobrenatural. Entramos hoje a pastora vai explicar. Amanhã nós vamos adentrar. Então hoje, o que eu quero? A tarefa de hoje é essa. Eu quero, tá? Presta atenção. Eu quero que vocês anotem qualquer tipo de decreto sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amanhã nós apresentaremos em Purim. Pastora Tatiana amanhã vai fazer uma oração. Escreve o decreto aí na tua folha. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Certo? Hoje tem um culto às 19 horas. Segunda-feira tem culto na Global. Terça-feira tem live com a pastora dos Estados Unidos às 19 horas. Quarta-feira tem tem uma live às 19 horas com o meu apóstolo Joel Engel, tá? E eu tenho algo lindo para contar para vocês na minha live com ele, certo? Tá? Então, hoje temos culto. Então, aumenta as suas expectativas, mais sobre o Apocalipse, sobre o que está por acontecer nesses próximos 3 anos, 2027. Eu vou estar falando nessa próxima Masterclass Sobrenatural 2, que é dia 6 de abril. E quem fizer essa já ganha a outra que eu vou estar dando de presente. É um presente do meu aniversário, queridos. Meu aniversário é dia 28 de maio. Mas eu falei para o Senhor que eu estaria entregando um presente para o povo dele, que serão 10 horas de ministração, de aula sobre dons, de aula sobre como se mover no sobrenatural, sobre os sentidos espirituais. Então, quem adquirir agora essa imersão já ganha a próxima, certo? Que é do dia 20, que vai ser o quê? O meu despojo, o meu presente. Senhor, eu falei, Senhor, o aniversário é meu, mas eu vou entregar o presente para esse povo que vai estar nessa Masterclass Sobrenatural, né? De número 2, certo? Então, vai ser algo sobrenatural. Amém? Meu aniversário é dia 28 de maio ainda. E eu sempre levanto ofertas, né, no reino de Deus. E essa é uma oferta, são 10 horas de conhecimento que eu vou entregar para esse povo agora, da Masterclass Sobrenatural 2. Amém?
certo? Queridos, quero orar pela sua vida, amém? Se você não faz parte do nosso grupo, entra lá no nosso grupo, eu vou colocar os links nos stories, tá? Eu todo dia mando uma palavra profética, mando material, mando e-book, ok? Para quem faz aniversário hoje, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, esse dia, essa live. Te apresento, Senhor Deus, tudo que nós falamos aqui. Quero pedir, Senhor Deus, hoje que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, que toda surdez espiritual saia agora no nome de Jesus. Pai, revela o profundo oculto escondido. Pai, recomeça a revelar, Senhor Deus, Pai, aos teus filhos, aqueles que são e aqueles que não são. Pai, traz, Senhor Deus, a revelação que tem por trás da letra, por trás da palavra. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, que o Espírito Santo seja a nossa maior direção, Pai, nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Pai, que o Senhor venha bradar nos nossos corações de forma intencional, Pai. Pai, é isso que eu oro, consagro, Senhor Deus, essa sexta-feira. Já apresento o culto dessa noite, Pai, com a pastora Tatiane. Que o Senhor use ela com destreza, Pai. Que o Senhor use ela, Pai, cirurgicamente, Senhor Deus, para estar, Pai, apresentando, Senhor Deus, essa data tão festiva, Pai, no sobrenatural, Pai. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu apresento cada um que faz parte dessas lives, cada um que tem se levantado junto conosco, Pai. Pai, levanta uma igreja, Pai, santificada, Pai, pura, que não vendeu sua unção, que não, Senhor Deus, ofereceu sacrifícios a Moloque, que não ofereceu, Pai, sacrifícios, Senhor Deus, a Jezebel ou a qualquer tipo de entidade pagã, mas, Senhor Deus, recruta, Pai, os profetas, Pai, que tem, Senhor Deus, se dobrado à tua presença, pagado o preço, Senhor Deus, em oração e jejum. Ah, Deus, começa a chamar, Senhor Deus, nos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, começa a chamar, Senhor Deus, os generais, Pai, aqueles, Senhor Deus, que não venderam seus princípios, não trocam e não barganham a sua unção por nada, mas que estão dispostos, Pai, assim como os mártires, entregar a sua própria vida. Pai, revela, Pai, a palavra de que viver é Cristo e morrer é lucro. Eu preciso que você libere essa frequência agora sobre as pessoas, que as pessoas, Pai, desapeguem dessa vida e entenda, Senhor Deus, que não existe vida maior a não ser no teu Espírito. Então, Senhor Deus, que hoje eles tenham a revelação desse versículo, Pai, que Paulo disse que viver é Cristo e morrer é lucro, para que eles entendam, Senhor Deus, que a vida aqui, Senhor Deus, nada significa a não ser estar na tua doce presença, vivendo, Senhor Deus, debaixo do óleo do Espírito Santo, debaixo, Senhor Deus, do cuidado do Cordeiro Santo, Pai. Pai, nós nos escondemos agora debaixo de um domo de fogo. Pai, nos torna invisíveis, apaga nosso rastro nas regiões celestiais. Pai, coloca um escudo, Senhor Deus, lavado no sangue do Cordeiro, no fogo da tua presença e no azeite do Espírito Santo. Ah, papai, vai trazendo agora, Pai, sentinelas, Pai, para cuidar aqui de cada vida, dia e noite, noite e dia. Senhor Deus, e assim lança um decreto que para tocar, Senhor Deus, em cada vida, primeiro, Senhor Deus, tem que tocar no escudo lavado no sangue do Cordeiro. E, Senhor Deus, ninguém pode contra, Pai, o sangue de Jesus. Pai, nós oramos, nós profetizamos, Pai, nós levantamos, Pai, a bandeira aqui, Senhor Deus, do avivamento. Tomamos posse do território sobre todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Tomamos, Pai, as fronteiras, tomamos os continentes, os mares, ao Senhor dos Exércitos. Tomamos cada nação, Pai. Tomamos no nome e na autoridade de Jesus. Levanta, Senhor Deus, o fogo global sobre todo o globo da terra. Começa, Pai, a incendiar as tochas em cada nação. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meu querido. Que o Senhor seja na tua vida. Eu amo a vida de cada um de vocês. Amém? E a partir de hoje eu quero que você entenda. Nós pisamos num novo tempo de batalha espiritual. Hoje eu fiz impartição da capa de autoridade de guerra que está sobre a minha vida na oração da madrugada. Amém? Quase toda oração da madrugada eu imparto, faço orações tremendas. Os meus líderes agora estarão comigo na coluna. Amém? E todos os dias, amém? Eu vou pedir agora. Acabei de ter uma rema aqui agora. Meus queridos líderes que estão conosco, né? Líderes, manifestem aí no chat. Todos os dias meus líderes vão fazer uma oração de guerra e vão transferir alguma coisa para vocês, vão impartir, vão ativar alguma coisa sobre vocês. Então toda madrugada ela será violenta na presença de Deus. E hoje foi violenta, mas amanhã, 2h45, tá? Eu espero vocês, em nome de Jesus.
Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Vou colocar o link do grupo, tá? Nos meus stories. Amo a vida de cada um de vocês.